Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de transgêneros em todas as suas definições. Vamos aprender aqui. No nosso estúdio, os nossos convidados são Luiz Lobianco, que é ator, está em cartaz com a peça Gisberta, que conta a história da transfeminina que foi assassinada no Porto e que virou um símbolo de luta em Portugal. Prazer em ter aqui, Luiz. Adorei sua peça. Que bom, que bom. Fiquei feliz que você foi. E Giovana Cambroni é advogada, administradora de empresas, escritora, participa da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB e do programa Rio Sem Homofobia. Giovana é uma trans. Trans, como é que você se define? Eu me identifico como mulher trans. Tá bom. O Leonardo Maulas. É Maulas que diz? Isso. É estudante de psicologia e vai nos contar a sua história de vida como trans masculino. Como é que você se define? Homem trans. Homem trans, beleza. O José Dario Córdova é psicólogo. Córdova é espanhol? Espanhol. E você é? Minha origem é da América Central, de El Salvador. Ah, que lindo. Mas eu sou brasileiro há 30 anos. Ele é brasileiro, desculpe. É psicólogo, é psicanalista, professor e palestrante com especialidade em gênero e sexualidade. E nós estamos com a produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como é que os nossos telespectadores podem participar do programa. Alô, Camila? Para participar do programa, para dar a sua opinião sobre esse tema tão importante, é só entrar nas nossas redes sociais, dar o seu comentário usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Lobinha, quando eu estava começando a fazer esse programa, eu pensava assim, a gente vai discutir o quê? Sexualidade, desejo sexual, mas não, de repente eu me dei conta que a gente está falando de identidade psicológica, de identidade social também. É. Quer dizer, tem uma luta política nessa brincadeira que é séria. Eu queria que você falasse um pouco de como você acha que a gente deve colocar esse debate. O que a gente tem para discutir aqui? Eu tenho observado, assim, numa visão mais global, o mundo inteiro, eu acho que a gente está no limite do que é não ter identidade e exigir a sua identidade. Isso quando a gente fala dos refugiados, né, da Europa, da situação cultural mesmo. Quem eu sou fugindo de uma guerra, indo morar num país da Europa, a minha identidade está preservada, eu carrego ela comigo, eu tenho direito a ela e tal. Isso também eu acho que acontece quando a gente fala de gênero. As pessoas não querem mais ficar dentro dos seus armários ou dentro ou fora do círculo social, não querem mais ficar à margem, as pessoas estão exigindo as suas identidades. E a hora é essa, a gente não consegue mais adiar isso. Esse debate é urgente e envolve todo mundo. E é um debate atual, na medida em que essa coisa a gente não se colocava há 20 anos, 15 anos atrás. A gente não falava sobre isso. Falava, né? A travesti, o próprio gay, enfim, toda a comunidade LGBT era olhada de fora, de longe, e quando a gente se aproximava era sempre na caricatura, né? O gay, ele só era aceito quando era engraçado, palhaço, ele não podia ter as questões dele, ele não podia questionar, não podia ser triste ou enfim, dramático. E aí eu já entro até no campo da dramaturgia da atuação. Mas na televisão, por exemplo, o gay era sempre colocado como uma figura caricata, assim como a travesti era sempre vista como um marginal, do lado marginal, o lado violento. E hoje não. Hoje a gente precisa olhar para essas pessoas de uma forma mais humana e mais inteira. E, de novo, eu digo, esse debate é urgente. E a gente está aprendendo a debater sobre isso. Acho que esse encontro aqui... A ideia é um pouco essa, vamos aprender como é que a gente aborda esses assuntos. Exatamente. A gente, no fundo, né, Giovana, a gente sabe que não existe homem-mulher. Existe 50 tons de cinza, entendeu? E infindáveis graduações. Mas qual é a problemática transgênera? Pergunta difícil, hein? Não, mas eu estou tentando abordar o assunto. Qual é o nosso... Na verdade, gênero é uma construção social. Isso. Né? O papel que uma mulher desempenha na sociedade, o papel que o homem desempenha, as atribuições que são dadas a cada uma dessas pessoas pelo marcador diferencial que é o sexo biológico. Né?
Ou, na verdade, quando a gente nasce, vê o sexo biológico da criança, E né? escreve lá. Às vezes até antes, né? No pré-natal já vê o sexo biológico, já faz toda uma expectativa do que aquele sujeito vai ser. Né? Mas esquecem que o ser humano não é uma equação matemática exata, né? Que vai ter um resultado pronto no futuro. Né? O ser humano sofre interações sociais, psíquicas, internas, que vai construir esse sujeito. E esse sujeito vai construir a sua identidade de gênero. Né? Quando a gente fala de identidade de gênero, né, de pessoas trans, normalmente a gente relaciona a identidade de gênero a pessoas trans, mas todo mundo tem uma identidade de gênero. Né? O gênero é uma construção social com a qual nós identificamos de alguma forma. Ele é uma construção social, mas ele é uma construção psicológica. Quer dizer, a gente introjeta esse modelo, isso, né? Também, né? Então, assim, uma pessoa cisgênero, que é aquela pessoa cujo a identidade está relacionada com aquelas atribuições que a gente, em tese, define para o sexo biológico, né? Ela também tem uma identidade de gênero, ela também se identifica com masculino e com feminino. Né? Então, eu acho que a gente precisa discutir mais as questões de gênero e precisa discutir mais esses 50 tons, essas variações todas que em algumas realidades sociais já é discutido, mas no Brasil ainda o cenário conservador não está permitindo essa discussão evoluir. Leonardo, eu não sei se foi você, eu acho que foi, você que conta numa entrevista que disse que, vendo um programa do Silvio Santos, alguém disse, foi uma travesti que teria dito, eu sou uma mulher aprisionada no corpo de um homem, e que você disse isso bate com alguma questão minha. Não sei se foi você ou se eu vi isso numa outra entrevista. Foi eu. Essa aí foi você, então. Sabia que era Fui eu. Até para você a pergunta. Mas não é não. Essa ideia desse desconforto, ele é um desconforto. Se você é um homem aprisionado no corpo de uma mulher aprisionada no corpo de um homem, tem um desconforto que aparece muito cedo. Ele não aparece com 20 anos. Comigo apareceu... Eu comecei o tratamento hormonal com 35 anos, né? Eu vivi a minha vida inteira num corpo feminino. Eu não tinha informação quando eu nasci. Entendeu? Não tinha aquela informação de trans. Eu me encaixei no quadro de lésbica. Tá. Sendo lésbica, entendeu? Então, assim, eu comecei o tratamento tarde, com 35. Fiquei, assim, eu me olhava no espelho, não me identificava naquele corpo. Você se olha no espelho e vê aquele... Quer dizer, na verdade, foi mais do que foi uma libertação... Foi uma libertação, uma liberdade. Caramba, né? Foi uma liberdade, sim, foi... Luzes, Zé Dario. É tão importante que a gente está falando, porque imagina aquela frase que todos conhecemos, né? Nasceu menino, nasceu menina. É todo um projeto, é todo um roteiro pré-estabelecido que é muito diferente quando alguém fala assim, isso sou eu. Isso eu me identifico. Do que alguém te nomeia, né? Parece pouco, mas acho que estamos numa discussão que está atravessando tanto a sexualidade enquanto uma questão privada, né? E muitas vezes de sofrimento, como uma questão política. Direitos humanos, né? Então... É totalmente uma questão absolutamente de cidadania, me parece. Temos que debater isso. Quer dizer, isso é muito teu trabalho, não é, Giovana? A população trans, ela é constantemente violada, tanto no seu aspecto psicológico, né, e aí fere a dignidade da pessoa humana, né, fere a dignidade do sujeito de não poder falar o que é ou não ter a sua identidade reconhecida e se identificar socialmente como um sujeito de direitos também. Né? Porque não é só importante que você se sinta Giovana, é preciso que eu te chame de Giovana. E que você me identifique como Giovana. E que eu diga a Giovana quando eu falar de você. Né? E que eu possa pleitear os meus direitos como Giovana. Isso. Que eu possa ter minha identidade reconhecida. E é complicado, porque nada é fácil, nem ao banheiro, né? Nem ao banheiro. Hoje é absurdo, mas está no STF, tramitando uma ação, no STF, tramitando uma ação sobre a possibilidade constitucional de qual banheiro a pessoa trans deve usar. Né? Ou seja, a gente está discutindo a essa altura do campeonato... Esse problema. Me desculpem, eu não entendo esse problema básico. Eu fui para Nova York há pouco tempo e fui num museu que existe desde 1925, que é aquele redondo, Guggenheim. Sabe aquele... Não. Lá só tem um banheiro por andar, ou 2 banheiros por andar. Um banheiro. Não tem para homem e para mulher. Que história é essa agora? Entendeu? Tem que ter
Quantos banheiros? 50 ações de banheiros? Por que eu tenho um banheiro só? Entendeu? Por que a gente... Eu não posso usar o mesmo banheiro que você? Explica pra mim qual é a diferença Em casa que mesmo a nós gente tem, né? Um banheiro, às Quando vezes. a gente tem banheiro. Eu não entendi ainda até hoje esse fenômeno da divisão dos banheiros. Luiz, eu queria que você falasse um pouco da peça, porque aquilo que eu estava te falando antes, que é a coisa da infância que me encanta. Sim. A história de Gisberta eu conheci no início do ano passado, 2016. Estava buscando uma história para levar ao teatro, isso era uma necessidade do ator, Luiz Lobianco, e sem gêneros, eu digo. Eu estava procurando comédia, tragédia, monólogo ou uma peça musical, enfim, mas alguma coisa que me emocionasse. E eu conhecia já a canção, a música Balada de Gisberta, do Pedro Abrunhosa, com a interpretação da Maria Bethânia, maravilhosa, e eu nunca tinha parado para pensar quem é essa Gisberta, que história é essa e tal. Lá de férias, no início do ano passado, eu, no meio do mato, ouvindo música, falei, é agora, vou descobrir que história é essa. E descobri essa que é a grande história, que naquele momento fazia 10 anos do crime, da morte de Gisberta. Fiquei muito emocionado, eu acessei de cara um primeiro artigo do jornal Observador de Portugal, e ali eu já fiquei mexido, tocado, e falei, é isso, eu preciso contar essa história. A princípio, como ator, foi a história que me emocionou, e esse é o meu caminho, é o caminho do teatro, é como a gente trabalha normalmente, mas depois, num segundo momento, eu paro para pensar nas pessoas que eu conheço da comunidade LGBT, que eu trabalho na Lapa há 5 anos, numa ocupação teatral aqui no Buraco da Lacraia, e que nesses 5 anos eu me envolvi, fiz amigos e fiz famílias com pessoas de todas as diversidades possíveis, e numa reflexão eu penso, meu Deus, essas pessoas correm risco ao sair de casa, a ir na padaria, comprar um pão, sabe? Eu nunca vou saber o que é isso, porque a minha condição social é outra. Mas, como ator, eu me senti no direito e na obrigação de investigar essa história e contar quem foi Gisberta, que se tornou um ícone em Portugal, pelos direitos das pessoas transgênero, e também isso se estendeu para toda a comunidade LGBT, mas que aqui no Brasil não é conhecida. E lá conhece. Né? Lá é mais, impressionante. Né? Mas não teve nenhuma peça lá. Teve uma peça da atriz Rita Ribeiro. Ela fez, era uma peça, uma pocket peça, eu acho, que eram 15 minutos. Mas independente do espetáculo dela, lá as pessoas sabem. Lá você pergunta em qualquer lugar. Foi um crime hediondo. Causou, graças aos grupos, aos ativistas de Portugal, às pessoas engajadas, esse caso se tornou icônico. As pessoas sabem quem é Gisberta lá, e eles conseguiram mudar algumas coisas. Hoje Portugal é um dos países mais seguros para uma pessoa transgênero viver. No Brasil, a gente está no caminho contrário. E a gente está de forma acelerada. Violência? A gente está aumentando. A gente hoje tem a presença de representantes do ódio na política, pessoas que trabalham para promover a intolerância, e essas pessoas estão ganhando espaço, e a consequência disso é que Gisbertas, Dandaras e muitas outras pessoas morrem, e a gente não sabe... Deixa eu mostrar um pedacinho da peça, porque eu queria que você falasse um pouco do que você escolheu fazer na peça. Ótimo. Vamos rodar. Emília, por favor. Eu falei pra Gis que eu ia ver um show dela, e aí prometi, então tinha que ir, né? E aí foi tarde, a beça, lembro que tava uma chuva, mas eu fui, peguei 3 ônibus, fui lá pro centro de São Paulo, e cheguei, tava começando o show, e ela tava fazendo aquela música do palhaço, da Vanusa. Lembra? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Como é que era? Vejam só. Sabe qual é? Que história boba eu tenho pra contar. Dizem o que você é e o que você deve ser assim que você nasce. Você é menino. Você vai construir casas, liderar exércitos,
dirigir tratores, vai ter barba e vai ser um devorador de perereca. E você, menina, você vai cuidar da casa, você vai bordar, você vai cuidar do seu homem com zelo e dedicação, você vai arear a panela, cortar cebola e, mesmo assim, há de ficar sempre bonita e cheirosa. Você observa os meninos, você quer se perder no abraço do amigo de tão acolhedor que é ficar ali no meio. Aí você entende por que te apontam o dedo com tanta raiva. Não me deixam esquecer que para pessoas como eu, viver é sinônimo de resistência. Lindo. Tem um texto que diz quando o pobre é trans, ele é travesti, quando é rico, é transexual. Isso tem a ver com o que você estava falando, que você pode comprar pão à vontade, mas um pobre não pode? Na verdade, na minha condição de cis, né, de homem cis, eu acho que eu nunca vou ter o alcance do que é sofrer esse risco todos os dias, diariamente. Eu só senti o homem cis é o que coincide a identidade previamente. A identidade de gênero social, psicológica, é correspondente com aquela expectativa do sexo biológico. Tá. Eu só fui entender, eu só fui me aproximar desse medo quando, no Buraco da Lacraia, quando morador da Lapa, eu percebi que as minhas amigas e os meus amigos viviam isso. Viviam esse medo durante todo o dia, toda semana, em qualquer momento. E o medo não só de ser assassinado, mas o medo de ser xingado à toa, de ser violentado de qualquer forma. Então, eu me aproximei disso e isso me causou um pavor imenso. Então, essa personagem, essa pessoa que foi a Gisberta, ela, para mim, foi a porta para que eu pudesse acessar esse assunto, junto com a minha formação de ator, o trabalho que eu já faço, para poder falar disso. E você falou da infância, a gente começa a contar essa história, no caso eu sou um contador dessa história, pela infância, porque na infância a gente é todo mundo igual. Na infância a gente, acho que é do Chico Buarque a música Todo Mundo Foi Neném, então todo mundo é Gisberta quando é criança. Né? A Gisberta somos todos nós. E aí é um caminho para a gente criar empatia na plateia. Quando a gente se reconhece com as mesmas histórias, com as mesmas artes dentro de casa, com a sua tia falando sobre você, os olhares sobre você, as pessoas começam a se desarmar e aí elas entram nessa história e entram nesse espetáculo. O espetáculo é muito simples. Só que para você deve ser muito complicado, porque você assume quantos personagens? Eu acho que são uns quase 10 personagens. Não é? Alguns menores, outros maiores, uns reais, outros fictícios, mas eles montam, a visão de cada um deles remonta a Gisberta. Ninguém pode falar por Gisberta. Eu não poderia, ninguém pode, porque a verdade dela foi interrompida, né? Brutalmente interrompida. Mas esses olhares sobre ela que criam essa proximidade. Ela está ali o tempo inteiro com a gente, mas a verdade dela foi com ela. Eu achei que os espectadores, vocês foram, ainda não, né? Eu fui. Você foi, né? Você gostou? Adorei. Dá a sensação que todo mundo ri muito, fica todo mundo morrendo de vontade de rir dele, porque ele faz o ator cômico, basicamente, e aí, de repente, as pessoas vão ficando sérias, vão ficando emocionadas, vão ficando quietas, e você aí vai crescendo, né? Porque a gente não poderia ignorar também, além desse primeiro momento de empatia, o dado real da tortura e da morte de Gisberta. E isso era muito importante que as pessoas tivessem acesso ao que de fato aconteceu com ela. Como ela foi agredida, como ela foi torturada, como ela morreu e, mais ainda, o que eu acho mais brutal, o veredito e o olhar da sociedade e da justiça para esse caso, o que aconteceu com ela. Eles achavam que eles iam falar ali que ela morreu por afogamento e que ninguém ia mais falar daquilo, porque era uma travesti, drogada, legal. Quer dizer, ela estava num estado de abandono de tal ordem que realmente exatamente. Então, era simples. Acabou para todo mundo e ok. Mas, graças a esse movimento dos ativistas de Portugal, essas pessoas, essa mobilização toda, a gente está aqui hoje falando
sobre isso e existe esse espetáculo para falar sobre isso. E a história dela, as peças estão um sucesso. Está esgotadíssima até semana que vem. Tudo que você queria? Tudo que eu queria. E as pessoas conhecem a história. Eu acho que isso é o mais importante. E você fala muito bem, a família é muito bem representada, a família é muito acolhedora dela. Eu gosto muito daquilo, eu suponho que seja real, que você deve ter... Você conta, né, que você foi lá conversar com a família, Isso. Você foi até Portugal e tudo. Quer dizer, é real essa boa acolhida que ela tem. Total. O primeiro momento de pesquisa foi nos documentos, eu cheguei até o processo. O segundo momento foi a aproximação com a família. Eu não sabia o que eu ia encontrar, quem eu ia encontrar. Claro. E, para minha grata surpresa, encontrei amigos, pessoas que queriam falar de uma forma justa sobre Gisberta e me acolheram. Foi uma festa. Muita risada, por isso que eu acho que a peça tem esse lado cômico. Eu sou cômico, eu não queria negar isso. E o humor tem essa função. O humor, ele humaniza tudo, né? Se eu começasse a peça chorando... Imagina, 1 hora e pouco chorando ali, ninguém ia aguentar. Então, não, ninguém nem ia. Ninguém nem ia. Ele fica lá chorando e tal. O humor não, o humor fisga as pessoas e eu não queria negar essa minha veia e tal. E é uma família muito amorosa. É importante a gente dizer que boa parte das pessoas transgênero, elas não têm essa aceitação, esse acolhimento dentro de casa. Mesmo Gisberta passou por situações dentro de casa, mas uma família de mulheres muito fortes, muito corajosas e que aceitaram, entenderam, que é mais importante que aceitar, entenderam, acolheram uma mãe maravilhosa, que elas falam até hoje com todo amor e que ia para Portugal para ficar junto com Gisberta e tal. E hoje, assim, a minha maior alegria é ter a família na estreia e elas falarem que agora elas se sentem com a justiça feita pelo teatro. Maravilha. E que a partir de agora é alegria e é celebrar essa vida dessa pessoa tão corajosa. Com tudo isso, a conversa está muito boa, mas parece que você não vai ficar para o Facebook, porque você vai ter que ir para a peça, vai ter que ser mais cedo. Eu tenho que correr para a peça, que daqui a pouco, 7 meses, eu já estou até com o cabelo na peça. Não, vou fazer um intervalo para aproveitar mais ainda. Eu já vim meio montado, meio desmontado para ir direto. Ok. Bom, depois do intervalo a gente continua a conversar sobre transgêneros. Sem Censura volta já já.